Mas aqui embaixo. Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo, um dia separado para nós buscarmos ao Senhor. Esse dia, o dia de hoje, ele é um dia especial. A gente deve ficar durante toda a semana no nosso trabalho, nas nossas atividades, esperando mesmo que esse dia chegue. Não para que a gente não faça nada, para que a gente fique nas nossas casas, ou apenas por conta do almoço com a família, mas a gente deve esperar, ansiar por esse dia, porque é o dia do Senhor, pertence a Ele. Ele nos ordena que neste dia, a gente, além de descansar, a gente o busque, a gente fale dele durante o dia, a gente participe das atividades em comunhão com os irmãos, a gente o busque e também a gente auxilie, estejamos com os nossos irmãos. Tudo isso é para ser feito no dia de hoje, o dia do Senhor. E não há nada mais importante do que buscar ao Senhor todos os dias, mas principalmente neste dia que pertence a Ele. Hoje é 31 de maio. Acredite ou não, quando você acordar amanhã, já estaremos no mês 6, o mês de junho, que, diga-se de passagem, é o mês mais bonito do ano, né? É o mês mais bonito. A Cristiane, que deve estar assistindo, Cristiane e eu fazemos aniversário, né, Cris? Esse mês, ficamos mais novas. E este mês de maio, a Igreja Presbiteriana celebra, louva ao Senhor pelas famílias. É o mês da família, o mês do lar. Desde que nós chegamos aqui, nós estávamos vendo umas fotos, e em 2018, neste mesmo tempo, no último domingo do mês de maio, a igreja estava toda reunida e nós estávamos experimentando o famoso entreveiro. Eu me lembro bonitinho, assim, o pastor pedindo, que a gente não conhecia, e aí foi uma reunião muito gostosa e nós participamos juntos. O ano passado, a mesma coisa. No final do mês de maio, nós nos reunimos numa mesa farta, bonita, e nós também estivemos juntos neste domingo para um almoço. Como nós temos falado todo domingo, este mês foi diferente, porque o Senhor assim o quis. Ele tem mostrado tantas coisas para nós e nos ensinado. Então, hoje, que estaríamos realmente unidos, juntos, para celebrarmos ao Senhor pelo mês pelas nossas famílias, nós estamos assim, cada família na sua casa. Ontem, todas as famílias da nossa igreja foram presenteadas com um mimo. Eu quero mostrar aqui. Não sei se eu consigo mostrar direitinho aqui na câmera. Ontem,
Nós fomos, o pastor e a equipe dele, né? Que a família dele estava ali ontem, porque só nós podíamos estar dentro do carro. E ontem as famílias da igreja receberam esse mimo em nome da igreja, né? Pelo mês do lar. É um bolinho bem gostoso. Alguns receberam de amendoim, outros receberam um bolo formigueiro, para tomar um cafezinho com a família e se lembrar do quanto Deus tem feito por nós e tem nos abençoado. Mesmo distantes, foi um momento de comunhão e de adorarmos ao Senhor pelo cuidado que Ele tem sempre com as nossas famílias. Eu quero então pedir para que você aí na sua casa feche os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais um dia que pertence a Ele, que é importante e especial por conta dele, e nós vamos agradecer pelas nossas famílias neste momento. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos porque ainda que estejamos passando por dias tão diferentes dos que nós costumamos passar, nós cremos de todo o coração que o Senhor está à nossa frente. O Senhor é o nosso general, o Senhor é o capitão, o Senhor é o comandante de tudo isso. Nós te agradecemos porque nada tem nos faltado. Nós te agradecemos porque o Senhor nos faz pisar em terra firme. Nós te agradecemos porque o desespero, o medo, não faz parte da nossa vida, porque nós temos o Senhor. Te pedimos para que esta confiança aumente a cada dia. Te pedimos para que a gente creia cada dia mais que aqui não é o nosso lugar, que nós estamos sendo moldados, preparados para realmente entrar no lar que é nosso, na nossa morada. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor tem cuidado de nós e das nossas famílias. Este mês, nós estamos finalizando mais um mês e te agradecendo pelos nossos lares. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos, Senhor, pelos nossos maridos que saem para o trabalho, que são os provedores da nossa casa, que governam o nosso lar. Dê a eles ânimo, força, coragem para continuar fazendo a cada dia. Te louvamos por nós que somos as mulheres, as mães, as donas de casa. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos para que o Senhor nos ajude a auxiliar sempre o nosso marido, os nossos filhos, a fazer o nosso trabalho de forma honrosa e que te glorifique. Também te peço para que o Senhor nos dê ânimo, força e coragem para seguir na missão que o Senhor nos deu. Senhor, te agradecemos pelos nossos filhos, pequenos, adolescentes, os jovens, filhos que são casados, filhos que já deram netos aos avós, e te pedimos humildemente, como pais, para que o Senhor cuide dos nossos filhos, para que o Senhor os abençoe onde quer que eles estejam, para que o Senhor nos faça brilhar a tua luz, para que os nossos filhos desejem sempre estar nos teus caminhos. Aqueles pais que têm os seus filhos que te conhecem, que te servem, que te buscam, que andam na tua palavra, nós te agradecemos e pedimos para que assim continue. Mas também clamamos por aqueles filhos que ainda não te conhecem, que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Pedimos, Pai, para que nesta manhã o Senhor fale conosco e fale com eles, e que os traga, Senhor, para os teus caminhos. Acenda em nós a cada dia o desejo de te buscar e de te louvar. Cuida de nós, Pai. Cuida dos nossos. Cuida de todos nós. E que nós possamos estar sempre na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós aprendemos um cântico novo. Nós aprendemos uma nova melodia.
E nós vamos cantar agora, todos juntos, para glorificar ao Senhor. Tua é a glória e o poder. O Senhor é para sempre Rei. Se você estava aqui domingo passado, espero que você se lembre. E vamos cantar juntos, então, nesta manhã. Vamos lá? Tua é a glória e o poder, tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te buscar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Isso seja verdade mesmo, né? No nosso coração. O Senhor é a razão da nossa vida. Você sabe que nós estamos fazendo uma leitura sequenciada dos Salmos. Todos os domingos nós lemos um salmo. E com isso a nossa igreja vai terminar, fazer a leitura completa deste livro tão bonito, né? E hoje nós leríamos o Salmo de número 60. Mas por conta de nós estarmos nos lembrando das nossas famílias, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 salmos. Salmo 127 e o Salmo 128. Nós vamos fazer esta leitura. Os 2 salmos juntos, nós temos aí 11 versículos. Então, eu gostaria de ler essas 2 melodias que o povo cantava enquanto caminhavam juntos, é um cântico de romagem, e nós vamos ler estes 2 salmos. O Salmo 127 foi escrito por Salomão, e eu gostaria que você se atentasse para os versos do Salmo 127 e Salmo 128, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás,
feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ó Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Família, ideia de Deus. Um estudo no Salmo 128. Este é um tema que nos incita a pensar se, nos tempos atuais e diante das exigências da vida moderna, ainda é possível falar. Família, ideia de Deus. Como essa verdade é consoladora e esperançosa, e como precisamos acreditar nela, embora saibamos que muitas vezes a questionamos. Se família é a ideia de Deus, por que eu não dou certo com a minha? Se Deus criou a família, por que Ele não intervém na minha? E são muitos os questionamentos que fazemos a nós mesmos, a Deus e aos outros. A verdade é que toda família é um mistério. Se pararmos para pensar, veremos que, ao mesmo tempo, ela tem tudo para dar certo e tudo para dar errado. Como pessoas tão diferentes, criadas em contextos diversos, podem se unir e formar uma nova família? Se olharmos ao redor, não teremos muitos exemplos que nos sirvam de modelos. Nem mesmo as famílias da Bíblia conseguiram êxitos favoráveis em seus relacionamentos. Pelo contrário, os padrões de funcionamentos eram disfuncionais. Mas o cuidado de Deus para com cada família do passado nos dá a esperança de que Ele também cuida e irá cuidar das nossas famílias. Desde o princípio, Deus estabeleceu princípios eternos para a funcionalidade da família. O que aconteceu é que, com o pecado, o homem passou a seguir seus próprios desejos, rejeitando os ensinamentos divinos, conduzindo assim sua vida e sua família. A família é a célula máter da sociedade, sabemos disso. O que não sabemos, talvez, é que por conta disso, nós, cristãos, temos uma responsabilidade muito grande de cuidar de nossa própria família, a fim de que elas se tornem mananciais em meio ao deserto, faróis em meio à escuridão, e alcancem outras famílias que estão sedentas e sem direção. Vós sois a luz do mundo. O projeto de Deus para as famílias começa a ser revelado a nós no livro de Gênesis. Gosto de imaginar a criação e todo o ato criativo do Eterno se revelando em cada momento. Diante do vazio, do inexistente, Deus traz o novo. Diante de uma terra disforme, Deus dá uma forma, trazendo para dentro de um contexto de inexistência a possibilidade, ou melhor, a própria existência. A tecnologia divina tomou conta da Terra. Ao criar esse cenário real, Deus incluiu também a criação da família e delegou a ela o direito e as condições de viver a sua e na sua criação. Neste projeto estava incluso o padrão divino para todo o seu funcionamento. A terra daria seu alimento, o homem iria cultivá-la e todos os animais estariam sujeitos ao domínio do homem. Deus estabeleceu padrões divinos e eternos para a família. Padrões estes imutáveis, permanentes e que, apesar de todas as mudanças que vão sendo geradas no seio da família, seio familiar, pelas pressões modernas, eles permanecem, não mudam, mas continuam prevalecendo, atendendo assim às palavras de Jesus que disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nesse sistema,
Todos os membros interagem entre si e cada um tem a sua participação e responsabilidade. Para que esta família alcance seus objetivos, todos precisam cooperar, tornando-se responsáveis em cumprir suas funções específicas. São elas: o casal cuidando do seu casamento, os pais sendo pais dos filhos, e os filhos respeitando a liderança dos pais e se submetendo ao papel de filho. O salmista, no Salmo 128, descreve uma forma poética essa relação familiar, mas deixa em evidência a necessidade que toda a família tem que temer ao Senhor e andar em seus caminhos, para que ela consiga ter bom êxito e ser feliz. Essa verdade ninguém pode mudar. Deus é o autor da família. Nós somos seus personagens e temos um roteiro escrito por ele a ser seguido e obedecido. Nosso desafio enquanto família cristã é frutificar em meio à crise, fecundar em meio à inexistência, em meio ao caos das relações familiares, semear as sementes de Deus, a fim de que gerem as verdades divinas para as famílias desta nação. A família foi Deus quem criou. Nós pertencemos a esta família, aqui, a casa da gente. Os filhos pequenos, depois eles crescem, cada um segue o seu rumo, se casam, formam as suas novas famílias, e aí nós passamos a ter netos, bisnetos, e aí, como o fim do Salmo fala, e a gente começa a ver os filhos dos filhos dos filhos sentados à volta da mesa. Isto é uma bênção, isto é uma graça que o Senhor nos dá. Estes laços familiares que nós temos aqui são muito importantes, mas muito mais do que estes laços que nós temos aqui, são os laços espirituais que o Senhor nos faz ter, que o Senhor também nos presenteia. Cada membro da nossa família também se torna um irmão em Cristo. Cada membro da família, os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, nós somos todos membros de um corpo, todos nós, em que Cristo é a cabeça, é o líder, e nós fazemos parte deste corpo. Nós estaremos assim quando estivermos no céu. A palavra diz, o Senhor diz que nós não daremos em casamento lá no céu, né? Não estaremos casados, não nos reconheceremos como casados, mas nós seremos irmãos em Cristo. Por isso essa caminhada aqui é tão importante. Os laços espirituais são muito importantes. Há um cântico que nós cantamos, e esse cântico é cantado em praticamente todas as igrejas, que diz que nós somos um só corpo, ajustados, ligados, e nós vivemos no amor de Cristo. Nós vamos terminar esse momento devocional cantando este cântico, Corpo e Família. Vamos juntos? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado em Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado em Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, pais e mães que de repente estão nos assistindo agora, não percam a esperança de orar por seus filhos que não conhecem ao Senhor. Creiam que o Senhor pode fazer muito mais, de que o Senhor pode trazer seus filhos, os nossos irmãos, para a nossa igreja, para a comunhão dos santos. Não desistam, para que a gente fale, né? Como Josué disse, vocês podem fazer o que quiserem. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem, eu vou terminar esse horário de família, pedindo aqui para minha família ficar junto aqui. E o Miguel tá de pijama ainda, não tem problema, né? E aí nós vamos encerrar esse momento orando por nossa família, representando aqui a nossa família e orando pela família de vocês, por todas as famílias. Nós estamos com saudades, né? Saudades de estarmos todos juntos, mas nós queremos dizer aos irmãos que a nossa família se alegra muito com a família de todos vocês, um só corpo, né? Uma só família em Cristo. Eu vou pedir para o pastor que está aparecendo ali para orar por nós, orar pela nossa família e pela família de todos vocês que estão nos assistindo. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar pelas nossas famílias, a maneira, ó Pai, graciosa com a qual o Senhor tem conduzido os nossos lares, nos abençoado, Senhor, apesar de nós. Te agradecemos porque o Senhor tem nos aperfeiçoado,
o Senhor tem nos purificado, ó Pai, e tem também, ó Deus, nos guiado segundo a tua boa vontade. Continue, Senhor, a preservar a nossa vida, a nutrir a nossa fé em Ti. Continue, Senhor, a cuidar de nós em vários aspectos da nossa vida. O Senhor conhece nossas necessidades e sabemos que o Senhor as tem satisfeito segundo a tua vontade. Ó Deus, abençoe cada lar da nossa igreja, proteja, ó Deus, de todo mal, de todo perigo. E nós te pedimos, Senhor, que tu continues conosco e que possamos desfrutar nos lares a expressão máxima do nosso relacionamento contigo e com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o teu Santo Espírito. Abençoa-nos, Senhor, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos, então, passar a nossa aula. Hoje nós vamos começar um novo material, só nos lembrando que esta semana quem fez 6 aninhos foi o Daniel, o filho da Pri e do Márcio. Ontem nós fomos lá na casa dele e ele disse que ele fez 6 anos, foi terça-feira. Nós louvamos ao Senhor pela vida do Daniel e de todos aqueles que fizeram aniversário esta semana. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê uma boa aula. Muito bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do nosso Deus, como já fomos abençoados por ela. É muito bom poder saber que o Senhor tem tudo segundo o plano da sua vontade e que essa vontade nos alcança de uma maneira maravilhosa, que Ele sustenta a nossa vida e nós precisamos cada vez mais nos manter alertas a estas dádivas que o Senhor Deus tem colocado sobre a nossa vida, sobre a nossa família. É muito bom saber que mesmo em meio a tantas perturbações que há no mundo, nós temos um Deus forte e poderoso, um Deus amoroso que tem cuidado do seu povo. Eu quero cumprimentar aí os irmãos que estão conosco, os nossos visitantes também, e dizer que nós não conseguimos ver praticamente assim, né, ver e conversar com todos ontem, mas foi muito bom rever os irmãos e poder, com esta simples lembrança, dizer do nosso amor, do nosso carinho por todos vocês e como a nossa igreja precisa manter esta comunhão, este amor uns pelos outros, e também demonstrar o que Deus já tem feito por nós até aqui, né? Esta nossa comunhão, esta nossa união. Um grande abraço a todos vocês, os nossos visitantes também, sejam muito bem-vindos. Nós vamos, como foi dito, começar uma nova série de estudos, desta vez baseados no livro de Jó. E a nossa intenção é estudar alguns aspectos aqui na escola dominical deste livro, extrair daqui algumas lições, algumas coisas nós vamos ressaltar princípios, até mesmo por conta do nosso tempo, e por causa da intenção. Nós vamos nos aproximar do livro de Jó, de uma maneira, sim, expositiva em alguns momentos, mas vamos nos lembrar que nós estamos também na escola dominical, vamos trazer aplicações também
para o nosso viver. Eu te convido a, nesta semana, ler o livro de Jó algumas vezes. Leia o livro, ainda que você comece, como nós vamos começar a série hoje, comece nesta semana lendo devagarzinho o livro de Jó, para que à medida em que avancemos, nossa compreensão também esteja mais ampla, tá bom? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó. Dentre os materiais que nós estamos utilizando como pesquisa, nós vamos utilizar uma revista da editora Cristã Evangélica. Nós já utilizamos material dessa editora em outras séries, série de Romanos, série de Hebreus, e eles têm essa ilustração, é a capa da revista, achei muito bonito. Então tem essa ilustração, algumas ilustrações nós vamos então retirar deste material da editora Cristã Evangélica. Nós estamos usando outros materiais, ao longo da série eu vou indicando para os irmãos, para que vocês também consigam ampliar a pesquisa de vocês sobre este livro maravilhoso da Palavra de Deus, poético, sobre a história de Jó. Eu quero então convidar você a ler comigo do verso 1 ao verso 12 do capítulo 1. E assim diz a palavra do nosso Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal que em seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar. Ó Deus bendito, estamos diante da tua palavra, diante de um texto, Senhor, que para nós muitas vezes é complexo, para alguns de nós é controverso, mas, Senhor, humildemente nos colocamos diante de ti, certos de que este é um texto que está na Bíblia por causa da tua vontade.
e está na Bíblia por conta da revelação sobre ti mesmo e da tua obra de redenção. Está na Bíblia porque serve para o nosso viver também. Então, ó Deus, te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor utilize o livro de Jó, a história sobre Jó, para transformar o nosso viver também, Senhor. Para nos ensinar, para corrigir a nossa visão de mundo, para corrigir a maneira como temos visto o Senhor e para nos tornar cada vez mais íntegros diante de Ti. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua palavra ao longo destes dias. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós estamos então diante deste livro, o livro de Jó. Hoje nós vamos apenas fazer uma introdução, observar alguns pontos básicos do texto, para que ao longo dessa semana eu e você consigamos ler melhor o livro de Jó, e para que ao longo também da nossa caminhada nós possamos extrair melhores lições desse texto. Nós vamos fazer um apanhado geral e eu vou enfatizar aqui uma questão que vai servir como chave de interpretação para este texto do livro de Jó. Há muitas perguntas que em 12 versos lidos já levantaram talvez na sua mente, na minha já sempre se levantam, e algumas dessas perguntas, como eu direi adiante, não terão respostas, porque Deus não colocou as respostas no texto. Mas outras tantas nós poderemos sim encontrar e servirão de aplicação para o nosso viver. Então, vamos avançar aqui. Eu trouxe algumas coisas nos slides e você pode observar aí comigo. Então, de maneira introdutória, o livro de Jó nos convida a entrar na experiência de um homem que finalmente exclamou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o final do livro. É para onde toda a história vai caminhar e vai nos levar. A resposta de Jó a tudo que vai acontecer, e é registrado nesses 42 capítulos, vai nos mostrar o louvor e a exaltação que Jó remete ao Senhor Deus, entendendo que depois de tudo que passou, o seu conhecimento sobre Deus foi ampliado. E, ao final de tudo, o próprio Deus vai restituir Jó de muitas perdas que ele teve aqui. Então, de maneira introdutória, nós seremos levados neste caminho de entender que o Senhor será mais ainda conhecido por nós, mesmo em meio a sofrimentos, às dificuldades, a controvérsias, à solidão, a doenças e tudo mais. Antes de avançar, eu gostaria de observar com os irmãos o início deste capítulo, os 3 primeiros versículos. Observem comigo aí algumas características sobre Jó, né? Os 3, 4 primeiros versículos. Observe, ele habitava a terra de Uz. No próximo estudo nós vamos fazer uma avaliação da geografia da região. Seu nome era Jó. E olha só o que é dito sobre Jó. Não apenas pelo narrador, tem um período aqui de narração e depois apenas o registro das falas. Este início é um registro do narrador, o final lá também. Observe que interessante, o que o narrador fala sobre Jó. Jó era um homem íntegro e reto. Jó era temente a Deus e Jó desviava-se do mal. Mas o que nós veremos de muito interessante é que esta não é apenas uma percepção do autor, do narrador. Esta é uma percepção do próprio Deus. Veja com atenção o versículo de número 8. Olha só o que Deus vai dizer a Satanás sobre Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava ou que se desvia do mal.
Note que interessante esta questão sobre a integridade de Jó. Nós vamos também utilizar nesta série um livro de um autor que é um dos meus professores, o professor Daniel Santos. É pastor da nossa igreja, pastor da igreja presbiteriana, e tem na editora Cultura Cristã. Logo, logo eu trago aqui a imagem do livro para que você possa adquirir também. E o subtítulo do texto dele é Integridade apesar de tudo. O alvo do texto de Jó é nos mostrar, inclusive, a questão de integridade deste homem e como esta integridade é testada. Preste muita atenção, muitas coisas podem ser que já no nosso imaginário sobre este livro sejam questionadas pelo próprio texto. E nós vamos nos readequar, então, na leitura do livro de Jó. Mas essa é a primeira coisa. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Por que isso é tão importante e é colocado aqui? Primeira coisa, é um descritivo dele, né? Era um homem muito importante por conta do seu coração em relação ao Senhor. Mas também é colocado logo de início porque é exatamente a integridade de Jó que é questionada pelos seus amigos que vieram lhe consolar por suas perdas. É exatamente este ponto que é questionado. No entanto, eles não tinham essa noção completa da fala do próprio Deus, dizendo que Jó era íntegro, e desta inscrição aqui do narrador, logo no início, Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Segunda coisa, no versículo 2, Jó tinha muitos filhos, no total de 10 filhos, e seus filhos viviam, aparentemente, como diz aqui a narração, em boa comunhão. Eles passavam muito tempo juntos, partilhando da mesa, comendo juntos. Os meninos e as meninas sempre se reuniam. Ao que tudo indica aqui também, sempre os anfitriões eram os meninos, que convidavam as 3 irmãs, cada um na sua casa, para comerem. Algo parecido com o que a gente fazia antes da pandemia, né? Vez por outra a gente reunia a família. Vai ser onde agora? Vai ser na casa de quem? Coisas muito próprias da família. Nós estamos um pouquinho recolhidos neste tempo, mas você se lembra de quantos encontros maravilhosos já tivemos em família. Terceira coisa é que Jó era o maior de todos os do Oriente. Veja o finzinho do versículo 3. Maior de todos os do Oriente. E por que esse título foi dado a ele? Por conta de sua riqueza. Jó era um homem rico, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Tinha muita gente trabalhando para Jó, até mesmo para dar conta desse rebanho todo. Ele, por conta disso, era o maior de todos os do Oriente. Mais adiante, o próprio Jó diz uma outra característica dele próprio. Ele era um bom conselheiro. Jó tinha uma grande sabedoria e pessoas vinham até ele procurar conselhos, ser orientados por Jó. Tudo isso, então, compõe o quadro deste homem, né? Compõe o retrato deste homem, que não era qualquer um. Diante de Deus e dos homens, era um homem muito querido, como nós dizemos aqui, né? Muito querido por conta também da atenção que ele dava aos outros, mas por conta da sua família bem estruturada, dos seus bens. Há algumas coisas muito interessantes introdutoriamente acerca de Jó. Algumas perguntas podem ser levantadas, e uma delas é que, por exemplo, pode sim um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter posses e ainda assim se manter em integridade. Esse talvez é um dos temas que podem e serão levantados ao longo da nossa série. Este homem era íntegro, apesar da sua riqueza. Este homem era íntegro, apesar da quantidade de filhos. Este homem era íntegro diante de Deus, apesar da sua posição social, por assim dizer. E é exatamente este ponto
que Satanás tenta colocar sob julgamento. Esta é a próxima questão que eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos. Vamos dar uma olhadinha no lugar deste livro nas Escrituras. Como os livros de Provérbios e Eclesiastes, Jó faz parte de um grupo conhecido como literatura de sabedoria ou sapiencial. O tema principal de Jó, preste atenção, eu vou repetir isso muitas vezes, e é aqui que muitas coisas talvez comecem a ficar abaladas no nosso coração. Mas não é de propósito, não é uma orientação provocativa, não é isso. Nós precisamos ler bem a Escritura. Nós precisamos entender as chaves de interpretação da Escritura que a própria Escritura nos dá. E há algumas coisas muito claras no texto de Jó que destroem algumas interpretações que talvez nós já ouvimos ou até mesmo seguimos. Mas preste atenção, o tema principal de Jó não é sofrimento. Apesar de mostrar que aquele homem passou por uma situação complexa e profunda de sofrimento. A grande questão abordada pelo livro de Jó é a religiosidade humana. O que nos motiva a temer a Deus e nos desviar do mal? É neste rumo que nós precisamos caminhar, lendo o livro, e é daqui que nós vamos tirar aplicações para a nossa vida. A questão central é como nós nos relacionamos com Deus. O ponto não é o sofrimento. O sofrimento é um instrumento para trazer esta questão a lume, né? Trazer a questão diante de nós. Preste atenção nisso. O ponto-chave do texto de Jó é a motivação. O que nos motiva a buscar o Senhor, a adorá-lo, o que nos motiva a nos desviar do mal. O texto nos mostrará claramente que, na perspectiva de Jó, e com isso nós seremos ensinados e corrigidos muitas vezes, é que nós não podemos ser motivados pela estrutura da nossa família a adorar o Senhor. É um exemplo. Nós somos mais motivados a buscar o Senhor quando os filhos estão uma maravilha, está todo mundo bem, está todo mundo muito querido, obedecendo, a família está bem estruturada. Não é isso que deve nos motivar. Porque se a nossa família for abalada de alguma maneira, o que vai ficar em nosso coração? O Senhor deve ficar. Outra questão, não é a estrutura financeira nossa que deve nos motivar a buscar o Senhor. Não quero dizer com isso, meus irmãos, que essas coisas não são importantes, ou que, num certo sentido, a harmonia familiar não deve ser preservada com muita diligência, ou que a adequação das finanças, ou manter as coisas bem colocadas no lugar, não quer dizer que essas coisas não devem ser perseguidas. Sim, é uma questão de integridade, é uma questão de obediência até mesmo ao Senhor, de manter os filhos bem educados, do marido honrar a esposa, da esposa honrar o marido, e assim consequentemente, ou sucessivamente. Da mesma maneira, manter o nosso testemunho, nosso procedimento íntegro diante dos homens, como o próprio apóstolo Pedro nos diz, né, para que eles se envergonhem no que falam contra nós, por causa do nosso bom procedimento diante do mundo. Mas ainda assim, a motivação para buscar o Senhor não pode estar depositada nestas coisas. O que fica, se tudo for tirado de nós, o que fica no centro do nosso coração? Então, essa é uma das questões principais, ou o foco central, a questão abordada neste livro, a nossa religiosidade, o que nos motiva a temer o Senhor e a nos desviar do mal. Vamos dar uma olhadinha, então, na estrutura deste livro. Eu queria, então, convidar você a mexer um pouquinho com as páginas da Bíblia. O texto de Jó, um livro poético, né, tem uma beleza, e essa beleza da construção do livro de Jó torna-se também um grande desafio para os tradutores, para os intérpretes e também para os leitores da Bíblia.
Então, preste atenção. A introdução do livro é colocada nos 2 primeiros capítulos, do capítulo 1 até o verso 13 do capítulo 2. Dá só uma olhadinha. As aflições de Jó começam quando, após no versículo 12, observe aí, do capítulo 1, o Senhor coloca sob o poder de Satanás a vida de Jó, mas Satanás tinha limites, ele não poderia estender a mão contra ele, contra o próprio Jó. E aí Satanás saiu da presença de Deus e diz o versículo 13 que as coisas começaram a acontecer na vida de Jó. Sucedeu, versículo 13, um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse que os bois tinham sido destruídos. O rebanho foi destruído. E aí, logo em seguida, no versículo 18, enquanto aquele homem dava esta péssima notícia para Jó, esta questão terrível das suas posses, da destruição das suas posses, vem outro e diz, estando teus filhos, verso 18, comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra, e adorou e disse, no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E aí, mais uma vez, no capítulo 2, há um chamado aqui, mais uma vez, do Senhor em relação a Satanás. Preste atenção, versículo 2, versículo 1. Mais um dia, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? A mesma estrutura do capítulo 1. Não é o mesmo dia, são 2 coisas diferentes aqui. E aí, observe, o Satanás responde, eu vim de rodear a terra e passar por ela. Verso 3, o Senhor pergunta, observaste o meu servo Jó, que mesmo depois destas perdas, não caiu diante do Senhor. Não pecou diante do Senhor. Preste atenção. E aí Satanás diz a Deus, não é? No versículo 4, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás não está satisfeito. Ele quer destruir Jó por causa desta integridade que ele tinha diante do Senhor. Satanás quer o fim de Jó. E o Senhor, com toda a segurança soberana que tem, diz a Satanás no versículo 6, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E aí ele ficou terrivelmente afetado, Jó. E ainda assim, não questionou o Senhor neste primeiro momento. Depois ele vai questionar o dia do seu nascimento. E outras questões levantar-se-ão no seu coração. Mas em nenhum momento Jó desviou-se para o mal. Jó permaneceu íntegro em todos os momentos. Veja o versículo 10 do capítulo 2. Falas como qualquer doida, ele responde à esposa que tinha dito para ele, amaldiçoa este Deus e morre.
Temos recebido o bem, verso 10, de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Aqui, do verso 11 ao verso 13, tem uma cena muito bonita, eu particularmente achei. É claro que ela será desconstruída pela sequência dos relatos, mas esta cena eu achei muito bonita. Verso 11 do capítulo 2. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Note bem, levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Uma cena muito bonita, emocionante até, destes companheiros de Jó. É claro, toda essa beleza será destruída por eles próprios, na relação como eles estão vendo toda a situação ao redor deles, e fazem até mesmo acusações a Jó. Mas este ponto, o texto, né, o livro de Jó preserva esta cena belíssima e introdutória de como aqueles amigos foram consolar Jó. Mas naquele primeiro momento, onde a dor estava mais intensa, eles não disseram nenhuma palavra. Eles apenas condoeram-se com ele. Muito bem, esta é a introdução do livro. E o final deste livro é o conhecido capítulo 42. Folheie as páginas da sua Bíblia até lá, por gentileza. Capítulo 42. Depois de o Senhor falar com Jó, desde o capítulo 38 até o finzinho do capítulo 41, Jó vai responder ao Senhor. E diz no versículo 2 do capítulo 42: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz. E aí o Senhor vai retribuir aos amigos de Jó aquela percepção que eles tinham sobre Jó e como eles afetaram Jó com as falas deles. E o Senhor vai a cada um retribuir aqui. E no versículo 10, Deus restitui tudo o que Jó tinha em dobro. Veja o versículo 10. Tudo em dobro do que Jó tinha. Seus filhos, seus bens, sua posição social, tudo na vida de Jó foi restituído. Então preste atenção, eu coloquei aqui de novo, tanto a introdução quanto o final do livro são as chaves de interpretação correta do livro de Jó. E o que fica bem marcado para nós, então, meus irmãos, e ficará ainda mais claro ao longo do nosso estudo, é que um homem íntegro diante de Deus passou por grande sofrimento a fim de ser provado pelo Senhor. E ao fim desta provação, ele foi aprovado e foi restituído ao seu lugar que estava antes
da provação começar. Nós veremos ao longo do nosso estudo que o problema de Jó, ele não foi castigado por Deus, ele não foi disciplinado por Deus, mas ele foi provado pelo Senhor. Estava tudo bem com Jó. Ele era um homem íntegro diante do Senhor. Mas o Senhor, aprove ao Senhor, usando o termo bíblico, provar Jó. E ele foi aprovado pelo Senhor. Porque mesmo durante grandes sofrimentos, ele não atribuiu culpa ao Senhor. Jó não pecou contra o Senhor. Ele se manteve íntegro e desviando-se do mal. Por isso, a introdução e o fim do livro compõem esta chave de interpretação para as outras questões. Avancemos para olhar aqui a estrutura, uma questão mais de esboço, que tem aí, por exemplo, nas Bíblias de estudo, você vai encontrar esse esboço. Se você usa, né, uma Bíblia de estudo, você vai observar uma ou outra mudança, mas nas Bíblias de estudo tem esse esboço fácil aí à mão. Então, o primeiro ponto é que Jó é posto à prova. Veja de novo essa questão de provação na vida de Jó. Depois, Jó e os seus amigos. Jó vai queixar-se no capítulo 3. Então, veja só quanto período do livro, observe, vou aparecer aqui, quanto período do livro, a quantidade, né, de textos do relacionamento ali entre Jó e os seus amigos. São pelo menos 3 ciclos de diálogo. Eles falam, Jó responde, e assim sucessivamente. Mas a abertura desses diálogos começa com a queixa de Jó no capítulo 3, onde ele diz, por exemplo, no versículo 1, versículo 3, na verdade, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Versículo 1 do capítulo 3 resume essa ideia, né? O narrador resume dizendo, depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, por causa do grande sofrimento. Já estavam passando questões na cabeça de Jó. E depois daqueles 7 dias e daquelas 7 noites, ele começa a, no popular, né, a pôr para fora toda a sua tristeza. E com essa abertura, os diálogos começam. Primeira sequência de diálogos, do capítulo 4 até o versículo 14, ele faz, Bildade e Zofar falam algumas coisas a Jó e ele vai respondendo. O segundo ciclo, do capítulo 15 até o capítulo 21, depois o terceiro ciclo, do capítulo 22 até o capítulo 27. Depois, Jó passa um momento falando do capítulo 28 até o capítulo 31. Na sequência, Eliú vai falar algumas coisas com Jó, do capítulo 32 ao capítulo 37. E aí, meus irmãos, todos param de falar. Todos. Quem vai falar agora é o Senhor. E o Senhor fala do capítulo 38 até o capítulo de número 41, e a resposta de Jó à fala do Senhor está registrada no capítulo 42. Então, este é o cenário, um esboço de todo o livro de Jó. Com isso também fica um pouco mais fácil de nós lermos o texto, né? Então, vai separando isso, vai ficar exposto, né, na nossa página do Facebook, ou se você tem a Bíblia de estudo, siga ali aquele esboço para que você, pelo menos na primeira leitura, consiga montar um quadro na sua cabeça e acessar com mais facilidade as partes do texto. E a cena final é o Senhor retribuindo as ofensas que os amigos direcionaram a Jó e também restituindo em dobro aquilo que foi perdido na provação que Jó passou, pela qual Jó passou. Muito bem. No terceiro tópico da nossa aula de hoje, eu queria observar isso com os irmãos. Eu já disse no início, mas quero voltar aqui. Jó é um livro de muitas perguntas. Muitas delas sem resposta.
Não há respostas no texto. E se nós inventarmos de trazer alguma resposta, nós estaremos errando. Errando, inclusive, na maneira como nós lemos o texto de Jó. Então, algumas perguntas não terão resposta. Já vou deixar você bem tranquilo, tá bom? Não haverá resposta para algumas questões. Mas tem algumas perguntas, né? A pergunta de Satanás para o Senhor, por exemplo. Né? Jó debalde teme a Deus? Essa é uma pergunta feita e que o Senhor responde com toda clareza diante de Satanás. No fim das contas, Satanás sairá derrotado desta questão. Ele será totalmente envergonhado pelo próprio Deus, pela soberania de Deus e pela ação poderosa de Deus na vida de Jó, no coração de Jó, que o faz permanecer íntegro, mesmo em meio a tantas provas. Há perguntas dos amigos de Jó para ele, e o ponto focal do discurso desses amigos, ele faz Bildade, Zofar, todos eles vão enfatizar uma questão. Na ótica deles, nenhum homem de Deus pode passar por sofrimento se não estiver passando pela disciplina do Senhor. Em outras palavras, na visão desses amigos de Jó, a fonte de sofrimento na vida do crente vem de disciplina do Senhor. Mas, na verdade, o livro serve para nos ensinar que há outra fonte, que é uma fonte de provação. Tá tudo bem, mas Deus vai nos provar, vai provar a nossa fé. Como o próprio apóstolo Pedro diz, né? Purificar a nossa fé muito mais cristalina do que um ouro depurado pelo fogo. E isso Deus vai fazer na vida de Jó, como ele continua fazendo na vida do seu povo. E Jó também faz uma pergunta ao Senhor, né? Faz perguntas, inclusive, sobre a sua própria vida e outras questões. Avancemos, então, para observar o seguinte. Há algumas perguntas, e eu destaquei aquelas e queria destacar estas aqui. De quem é a responsabilidade de fazer recair aquele sofrimento sobre Jó? Você já pensou nisso? Pense durante a semana, de quem é a responsabilidade de fazer aquele homem sofrer tanto? Ele próprio? Satanás? Ou o Senhor nosso Deus? Uma questão bastante interessante, né? Como Jó, nós conseguimos manter... como Jó é uma outra pergunta, como Jó conseguiu manter sua integridade mesmo em meio a tanto sofrimento? É uma outra pergunta. Muitos de nós, ao ler esse texto, vai dizer assim, não, se fosse eu, agora, a outra eu até conseguiria, mas essa aqui eu não ia aguentar. Não ia dar certo. Nós vamos ter esses confrontos durante a leitura do livro de Jó. Por mais que você já tenha lido, você vai ser confrontado mais uma vez. Como é que ele conseguiu manter a sua integridade? Dá uma olhadinha comigo no capítulo 7. Não é a resposta, tá bom? Mas é só uma fala de Jó, como ele mantém a sua integridade mesmo em meio a tanto sofrimento. Capítulo 7, do verso 13 ao verso 15. E aí ele fala assim, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Jó nós vamos passar por aqui, que mesmo depois, além de perder os filhos, suas riquezas, sua saúde, e estar sendo acusado de algo que ele não fez, o Senhor ainda o atormentava, por assim dizer, com sonhos. Então, no momento, a questão aqui do capítulo 7 é, no momento em que ele acha que no sono ele vai ter um pouco de paz, o sofrimento não cessava, era um sofrimento contínuo. Mesmo assim, ele manteve-se íntegro.
íntegro. Veja os versos 20 e 21. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me sejas pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e por que não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. A coisa está ruim na vida de Jó, muito ruim. Mas ainda assim, ele não perdeu a sua integridade diante do Senhor. Não é uma questão biográfica de Jó, né? Ele não tinha uma biografia a zelar. Pelo contrário, era uma questão de relacionamento com Deus, como eu já disse. É a questão de religiosidade. O que nos motiva a nos manter íntegros diante do Senhor? Observe, ao invés de blasfêmias, o teste de integridade desenvolveu em Jó um desejo de encontrar-se com Deus e a esperança de sua redenção. Isso fica claro nestes textos que nós vamos ler agora. Ao invés de ele não querer mais nada, ou até mesmo desviar-se para o mal, pelo contrário, por isso ele foi aprovado neste momento de provação. É porque, mesmo em meio a esses sofrimentos, o desejo de encontrar-se com Deus e a esperança de redenção estava ali, cada vez mais latente no coração de Jó. Isso é muito bonito de ver neste livro. Abra sua Bíblia comigo em Jó capítulo 19, versículo 25. Ele está descrevendo aqui no capítulo 19 como está a vida dele. Está uma tristeza, ele fala que a pele está colada no osso, está terrível, todo mundo fugiu dele. E aí no versículo 25 ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Que maravilha é esta compreensão de Jó, mesmo em meio ao sofrimento. E é por isso que ele é um homem íntegro e foi aprovado diante do Senhor. Agora o capítulo 23. Do verso 3 ao verso 6. Diz assim: ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. E segue o capítulo 23, dizendo sobre a confiança que Jó tinha em Deus, de saber também que no momento oportuno e concedido por Deus, o Senhor o ouviria. Mas toda aquela situação ainda não era o momento. O Senhor vai aparecer, por assim dizer, né, no capítulo 38. E aí ele vai falar com Deus. E ele vai ouvir. E no capítulo 42 ele diz: olha, até me arrependo das coisas que falei. Então, são algumas perguntas que aparecem no texto, no livro de Jó. Algumas delas terão resposta, outras como nós imaginamos às vezes, né? Ah, no céu eu queria encontrar com esse, com aquele personagem bíblico. Este talvez entre na sua galeria aí de conhecidos, né? E seria muito interessante conversar um pouquinho com o Jó. Muito bem. Avancemos então, meus irmãos, para a aplicação deste texto para o nosso viver. Nós vamos voltar nessas aplicações, nós vamos expandir essas aplicações, mas aqui eu gostaria apenas de observar uma questão. Segundo Elifaz, um dos amigos de Jó, o sofrimento só pode ser fruto de pecado contra Deus.
Porém, segundo Deus, a integridade de Jó diante dele é inquestionável. E nós já vimos isso, né? Deus sabia que Jó era íntegro. E ele disse isso a Satanás, isso não era dúvida, não era problema nenhum. Jó era íntegro. E não foi por falta de integridade que essas coisas aconteceram com Jó. Diante de Deus estava tudo tranquilo. O próprio Jó tentou ali revisitar o seu coração em vários aspectos, e ainda assim ele diz, não há pecado para esta tribulação imensa, não fui eu, não parte de mim. Segunda coisa, Satanás tinha por certo que Jó era motivado por bens materiais e boa saúde. Contra a acusação de Satanás, Deus demonstrará que a integridade de Jó não depende das questões materiais. Tal demonstração é realizada por meio de um teste de integridade, duríssimo, na verdade, no qual Jó sai aprovado. E eu lembro aqui de dois textos interessantes do Novo Testamento que não falam sobre Jó, mas falam dessa questão de, ao passar por um teste, nós devemos sair aprovados. O primeiro deles é 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 10. Nós vamos ler os versos 17 e 18. Que nos dizem assim. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo vai dizer aqui dos sofrimentos que ele passou na obra missionária e que no fim de tudo era necessário apresentar-se aprovado diante do Senhor. Parecido é o que ele vai dizer a Timóteo no capítulo 2 da segunda carta. Vá comigo até lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, a aprovação vem em nossa vida, foi a vida de Jó, para que ele fosse mostrado. Às vezes isso vai acontecer diante dos homens, às vezes isso vai acontecer diante dos nossos familiares, mas às vezes isso é entre nós e o Senhor Deus. E a aprovação serve para o nosso aperfeiçoamento também. E os sofrimentos que nos vêm devem tranquilizar o nosso coração, no sentido de que, ao final de tudo, nós precisamos nos encontrar aprovados, de que não temos de nada para nos envergonhar. E o Senhor demonstra isso na vida de Jó. Essa é uma das aplicações aí para o nosso viver. Nós vamos voltar nessas aplicações ao longo do nosso estudo. Aí agora eu queria encerrar, meus irmãos, fazendo essas perguntas, como aplicação também, já que nós enfatizamos bastante a questão de motivação da nossa aproximação com o Senhor, nosso Deus. Então, essas perguntas se apresentam, se repetirão e devem se repetir ao longo do nosso estudo. Observe, como nós temos nos relacionado com o Senhor? Como é que nós temos nos relacionado? O que nos motiva a encontrar o Senhor, a buscar o Senhor? Por que nós temos servido ao Senhor? É uma outra pergunta. O que tem nos motivado? Nós mantemos uma busca, um serviço, um relacionamento com o Senhor contínuo? Ou as falhas estão cada vez mais corriqueiras? E por último, será que nós temos sido aprovados nos testes de integridade? Porque eles aparecem, meus irmãos, talvez em infinitamente menor a intensidade do que aconteceu com Jó.
mas o Senhor prova o nosso coração. E nós estamos saindo aprovados desses testes. É necessário repassar a nossa vida enquanto estamos estudando o livro de Jó, para que também sejamos transformados em nosso viver e sejamos aprovados pelo Senhor na nossa maneira de nos relacionar com Ele e com o nosso próximo. Ainda que não estejamos passando por provações agora, eu creio ser interessante estudar o livro de Jó e nos preparar para que, quando isso acontecer, nós estejamos preparados. Ninguém gosta de passar por sofrimentos. É algo ruim, terrível, mas se nós sofremos, como diz o apóstolo Pedro, pelo nome de Cristo, nós somos bem-aventurados. E podemos até nos alegrar nas próprias tribulações, como diz Paulo e como diz Tiago. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe nesse trajeto pelo livro de Jó e que possamos aprender com as riquezas desta poesia e enriquecer também a nossa vida, a nossa motivação de servir ao Senhor e que, por fim, sejamos aprovados por Ele. Vamos orar, encerrando a nossa escola dominical também. Oremos ao Senhor. Ó Pai do céu, nós queremos te agradecer e te pedir, Senhor, que tu nos ensine cada vez mais, por meio da tua palavra e de tantos outros meios que o Senhor elege para a nossa transformação. Vimos, de maneira introdutória, os sofrimentos na vida de Jó. E ainda veremos mais detalhes. Ó Deus, nos ensine a ser como ele. Em muitos momentos de sofrimento, ele sequer falou contra o Senhor. E se manteve certo do relacionamento que ele tinha contigo, de integridade, de retidão, de desvio do mal. Ó Deus, que possamos aprender também com o livro de Jó que o Senhor cuida do seu povo e preserva a vida do seu povo, mesmo que coisas ruins aconteçam. Ajuda-nos a observar, ó Deus, o mundo em que vivemos, as circunstâncias nas quais estamos inseridos, para que possamos contemplar a tua glória, o teu poder, a tua direção sobre todas as coisas e nos satisfazer com o controle de todas as coisas e o teu governo sábio e soberano. Abençoa-nos, ó Deus, nós precisamos aprender mais do Senhor, para que possamos, livre das questões desta terra, nos aproximar com um coração sincero diante de ti e servi-lo com a integridade do nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar então a nossa escola dominical, agradecendo mais uma vez os nossos visitantes. Deus os abençoe. Muito obrigado em acompanhar a escola dominical aqui da Igreja de Balneário Camboriú. E fica o nosso convite para as próximas transmissões. A próxima transmissão hoje será às 18 horas, do culto que nós faremos presencialmente lá na igreja também. Então, tanto lá na igreja quanto aqui na página do Facebook, você conseguirá cultuar a Deus junto conosco. Na quinta-feira, às 8 horas, nós continuaremos o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Começaremos o 3º mandamento na quinta que vem, se Deus quiser. Então, às quintas, às 8, aos domingos, às 9, somente transmissão pela página do Facebook, e domingo, às 18 horas, lá na igreja, presencialmente, na Rua Jordânia 259, e também pela página do nosso Facebook aqui. Eu quero lembrar os irmãos de alguns pedidos de oração. Quero lembrar aqui do Wesley, é um irmão nosso lá de Poá, e foi diagnosticado com Covid, e a situação dele é muito grave. Ele está já na UTI, foi muito rápido, já tinha algumas questões de saúde respiratória, e contraiu Covid. A situação é bem complicada,
Sua mãe tem sofrido bastante porque teve contato com ele, então está em isolamento. Seu irmão está a serviço, embarcado. Então, meus irmãos, oremos ao Senhor pela vida do Wesley, para que o Senhor console a família neste momento e dê sabedoria para que eles ajam, dê sabedoria também aos médicos e que o Senhor o cure. Vamos orar por isso, que o Senhor também os abençoe com amigos, que os auxiliem neste momento. Vamos orar pela Patrícia, Leonardo e Alícia e a Lívia também. São amigos da Norma, do Norman e da Fabiana. Vamos orar por eles. A Patrícia é a filha mais nova e o sogro estão com Covid. O marido está com sintomas e a outra filha também. Uma família inteira que pode estar com Covid. Então, meus irmãos, vamos orar por eles, para que eles são aqui de Balneário, para que Deus os console, dê sabedoria. Vamos orar também para que tanto Norman e a Fabiana e nós aqui possamos auxiliá-los. E fica mais uma vez, meus irmãos, o lembrete de que nós devemos nos cuidar. Estamos aqui citando uma família aqui de Balneário. Então, precisamos nos cuidar, manter aí as restrições necessárias, os cuidados e também orar por esses nossos queridos que foram afetados por essa doença. Lembrando que o Senhor está no controle de todas as coisas, como nós começamos a aprender hoje também no livro de Jó. Vamos orar por esses irmãos, vamos orar pelo nosso irmão Jurandir, que durante essa semana passará por outra bateria de tratamento quimioterápico. Então, oremos por ele, pela Ivani, fique ali já de prontidão, caso seja necessária a sua ajuda. Ore, entre em contato com eles, ore por eles, converse com eles, demonstre o seu apoio neste momento também um pouco complicado da saúde, tá bom? Meus irmãos, um bom domingo a todos, que Deus os abençoe e até a nossa próxima transmissão.